Oi, gente, tudo bem? Nós temos nosso primeiro episódio de podcast, que chama Daily Talks. E é um projeto que estamos fazendo com o Senai Indaiatuba, né? Meu nome é Laura, não sei se eu me apresentei. É um projeto que estamos fazendo hoje em dia no Senai, né? Eu sou aluna de administração e hoje em dia eu curso técnico de ADM. E eu sou a Alana, eu também faço curso técnico de ADM. A gente está contando com uma equipe bem grande do nosso grupo aqui, que é a Esther, a Amanda, a Érica e também a Mariana. E aí... Dá um oi de fundo, gente. Tem um monte de gente assistindo a gente aqui atrás. Pelo menos eu não sou a única que tá tímida. E a equipe técnica do som e vídeo, né? Sem pressão, Com gente. certeza. Bom, o tema do nosso podcast de hoje é um pouquinho sobre inovação em geral, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é, quando é o momento certo de usar, quando ela não é muito apropriada, quais são os pontos positivos e os pontos negativos. E para falar um pouquinho disso com a gente, nós temos o Rafael Bosco, né, que ele tá aqui no Senai e hoje em dia ele trabalha com a questão, ele é especialista de tecnologia 2 e ele vai se apresentar um pouquinho para vocês. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael. Hoje eu trabalho aqui no Senai, no Instituto Senai de Inovação em Sistemas Elétricos de Potência, é o nome comprido do nosso instituto. Ele foi promovido a Instituto Senai de Inovação, antes éramos um Instituto Senai de Tecnologia, e por causa dessa mudança, um pouco mais aí a fundo na inovação, ante ao trabalho que eu realizo aqui dentro. Uhum. Bom, já que você já se apresentou pra gente, conta um pouquinho mais sobre você, sua trajetória acadêmica profissional, como você chegou aqui no Senai trabalhando com o que você faz hoje, né? Nossa, minha história profissional ela começou no Senai, por incrível que pareça, né? Em 2008 eu comecei meu curso de aprendizagem industrial e metalmecânica. Eu fui introduzido a um mundo diferente do que eu tinha conhecimento, do que eu tinha de visão de mundo. E foi muito bacana. Eu tive professores que eu tenho contato até hoje. A gente troca até mensagem no Instagram, uns memes, uns vídeos. Até hoje. Cheguei a trabalhar com eles quando eu voltei para casa para ministrar aula, aí já um pouquinho depois. E minha trajetória se iniciou com o Senai. E aí eu me encantei por essa área da metalmecânica. Eu dei continuidade também no Senai com um curso técnico. Foi logo em seguida. Então foram 2 anos de aprendizagem industrial e 2 anos de técnico-mecânica. E foi interessante porque foi uma transição tanto profissional quanto da minha vida, porque eu entrei no Senai com 15 anos e quando eu terminei o último curso eu estava com 18 ali, então foi toda uma trajetória junto ao Senai nesse momento, para a vida de todo mundo, que essa transição para a maioridade, abre aspas, é algo importante e o Senai também estava junto comigo. Não dei continuidade no Senai depois por causa que eles não tinham curso superior, hoje eles já têm esse curso superior e já estão com até pós-graduação, nossa escola está com uma pós-graduação aberta, aliás, e fui para uma instituição que é a Universidade de São Francisco, a USF, que também aqui em Campinas, e lá eu me graduei em engenheiro mecânico. Então, quando eu terminei ali por volta de 2016 minha engenharia, foi um tempo um pouco conturbado da questão profissional, difícil se alocar no mercado logo que você se forma, e eu tive a oportunidade em 2018 de entrar como professor no Senai de Campinas. E aí eu fui, a convite de um ex-professor meu que era coordenador, fui a convite dele, comecei a ministrar aulas lá ao longo do ano de 2018. Em 2019 eu prestei o processo seletivo para me tornar efetivo no quadro e eu passei aqui em Indaiatuba. Então em 2019 eu entrei como professor aqui em Indaiatuba, fiquei em 2019, passei por uma pandemia como professor também, é um momento de muita inovação, tem que fazer aquilo que você fazia de uma forma totalmente diferente, passar aquele conhecimento de uma forma totalmente diferente, algo novo, que realmente nos instiga a mudar e inovar naquela metodologia de ensino. E em 2021 eu recebi o convite para iniciar o trabalho aqui no Instituto, que era um Instituto ainda de Tecnologia. Entrei, vim para cá, aprendi e me inovei como profissional totalmente. Saí de uma área que era algo muito confortável para mim, vim para uma área totalmente diferente, que é tratar de energia do perfil do engenheiro mecânico e não do engenheiro eletricista, que a gente fala de energia, todo mundo pensa em energia elétrica, né? Então tem um tantão de energia ali que não é necessariamente por parte elétrica.
e agora com a parte de projetos de inovação, escrevendo, buscando fomentos, buscando empresas, parcerias, soluções diferenciais para todo e qualquer tipo de indústria através desse processo inovativo. E em vista dessas demandas ao longo do tempo meu no Instituto, eu fiz uma pós-graduação em Lean Six Sigma e Supply Chain, que era uma necessidade do meu trabalho, e hoje eu participo, sou mestrando da Unicamp em Sistemas de Planejamento Energético. Então hoje eu estudo mais ainda essa parte de energia, agora num âmbito muito mais complexo, completo e focado na questão de hidrogênio, principalmente hidrogênio renovável, que é obtido através de fontes ou de eletrólise através de fontes renováveis, como solar e eólica, ou através de reforma de vapor, de etanol ou de biometano, algum tipo de outra forma de obter hidrogênio sem agredir o meio ambiente, para ter uma mudança energética onde nós possamos descarbonizar o planeta, tirar o carbono que está na atmosfera, não extrair mais carbono através do petróleo ou outros tipos de combustíveis fósseis, deixar eles lá quietinho na deles e usar uma outra fonte de energia. Então, por causa disso, esse meu estudo hoje está no mestrado e aí eu pretendo evoluir com certeza para um doutorado. Você já deu aula, né, então? Já ministrei aula aqui no Senai. Você gostava de dar aula? Muito. Quando você está numa sala com muitas pessoas, é sempre uma partilha. Apesar do professor estar passando o conhecimento, os alunos também passam o conhecimento para a gente. É sempre uma troca por experiência de vida, por condições diferentes até condições sociais diferentes. Você também tem uma questão de gerações. Eu já ministrei aula numa turma que eu tinha pessoas de 60 anos, eu tinha pessoas de 18. É muito discrepante essa questão da interação, até mesmo digital, da tecnologia. É muito legal de ver como isso funciona. E você, como uma figura que tem que tentar fazer com que todos caminhem juntos e cheguem a um objetivo, você tem que saber como lidar com isso, e isso também traz um grande aprendizado. Eu falo que professor tem passagem livre para o céu, né? Nossa professora tá assistindo aqui de fundo. Eu falo que eu não nasci pra ser professora. Eu acho que eu não teria paciência. Mas a parte mais legal disso que ele tá falando é que ele teve em posição de aluno aqui na instituição e ele também teve em posição de professor. Teve 2 posições, né? Sim. Como aluno, foi muito instigado. Muitas das coisas que eu refleti, pensei e segui na minha vida foi por causa de muitas orientações que eu tive dos professores, inclusive do Senai. Tanto que quando eu estava no meu aprendizagem, a pergunta, não fui eu que fiz a pergunta na sala, mas eu lembro bem, perguntaram pro professor, como é que chega aí? Como é que eu saio daqui dessa cadeira e vou para essa cadeira aí na frente? Eu falei, tem que estudar, tem que fazer uma faculdade, tem que fazer de repente uma engenharia, se for o caso, que como era uma aula de metal mecânica, né? Tem que fazer uma engenharia de repente mecânica e tudo mais. E é engraçado que mesmo que não foi eu que fiz a pergunta, foi eu que segui. Então, assim, foi algo muito legal, porque eu lembro dessa pergunta e falei, poxa, então eu tenho que dar continuidade. Aqui não é o final, aqui é o começo, eu vou para lá. Uhum. E o mais interessante que me chocou muito ao longo do tempo, que eu sempre ouvi, o Senai é uma instituição de respeito, a camisa tem peso e tudo mais, né? E eu falei, poxa, será que é isso mesmo? Às vezes o pessoal tá de dentro falando. E teve um episódio muito engraçado, que quando eu era estagiário, já na universidade, já engenheiro, eu estava num estágio, e eu cheguei no almoxarifado da empresa para pedir um paquímetro. Cheguei lá, eu trabalhava como estagiário da ferramentaria, e a ferramentaria trabalha com precisão, trabalha com centésimos. Então, como eu não ia usinar peças, eu não ia trabalhar fabricando as peças, não precisava de um instrumento de medição, equipamento de medição muito preciso. Então eu pedi um paquímetro digital que atendia o centésimo. E aí eles falaram assim para mim, não tem. Acabou, não tem em estoque. Eu falei, tudo bem, pode ser o analógico. Aí eu com meus 19, 20 anos ali, frente a profissionais do mercado já, cabelinho branco, muito tempo de casa, eles deram uma risadinha, mas você sabe medir com o analógico? Eu falei, eu fiz 4 anos de Senai. Eu sei sim, meu amigo. Pode dar na minha mão que eu sei. Aí foi engraçado porque eu vi 4 pessoas que estavam assim, ávidas a fazer uma brincadeira, que é normal de indústria, darem uma murchada e falar, tá, então tá bom, topa aqui. Não perguntaram, não quiseram me testar, não falaram nada. Foi bem assim, opa, não, pera, então já é diferente. Então, você teve a confirmação do peso que é o nome Senai carrega. Tive a confirmação. E foi algo muito assim, sem querer. Muito sem querer. Porque na época eu não tava mais estudando e não estava trabalhando lá na instituição, nessa instituição. Então foi bem legal de ver isso daí lá na prática. E na faculdade também, muitas matérias, eu chegava pro professor e falava, olha, então, eu fiz 4 anos de Senai.
Você vai falar de metrologia? Meu professor falou, qual que é o seu nome? Eu falei, Rafael. Rafael, ele escreveu do meu lado. Esse aqui é esse Rafael? Eu falei, ele escreveu do lado do Senai. Ele falou, a prova é dia tal, a prova é dia tal. Não vem na aula, vem na prova, acabou. SolidWorks, desenho. Professor, falou, não vem na aula. Você vai me atrapalhar, você não vai ver nada de novo. Só vem na prova dia tal, dia tal. E na prova, ainda fiz a prova, ainda fui monitor durante a prova para ajudar a galera. Sem ter ido na aula. Então, assim, a instituição... Claro, aprendi muita coisa na faculdade, que eu não aprendi no Senai. Mas também aprendi muita coisa no Senai que a faculdade não trouxe. Então, é um balanço muito interessante entre prática e você conseguir ter mais vivência e não só teoria. Então, aí foi um balanço legal e eu percebo isso hoje nas atividades onde você precisa da teoria, mas também tem que ter um pouco da prática, entender como as coisas funcionam para casar isso, de repente, num projeto de inovação, alguma coisa assim. Entender como as coisas funcionam, tanto na teoria quanto o que é possível de se realizar, para conseguir almejar novas tecnologias, novas mudanças no perfil do comportamento das empresas. Muito legal. Você comentou já como que sua trajetória em engenharia mecânica, mas você não falou o principal, que é por quê? Como que você chegou aí? Por que você decidiu que era isso que você queria da sua vida? Porque eu me apaixonei no Senai. Era uma área que eu falei, eu nasci para isso. Usinar a máquina, mexer com metal. Até hoje eu tenho como hobby essa questão de mexer com metal. Então eu tenho máquina de solda, policorte, eu tenho um monte de coisa em casa. Essa questão de fazer as coisas me encantou bastante. E aí isso me instigou a continuar na área. E aí com os cursos você vai evoluindo, vendo novas tendências, novas ideias, novas coisas que você pode fazer naquele ramo. E cada vez mais aquilo me interessou. Questão de manutenção mecânica, de estratégia, de análise de falhas, tudo isso é muito legal porque você começa a entender como o comportamento das coisas tem em referente à teoria, mas também na prática. Então, por que uma peça quebra? É fadiga, como é que você analisa isso? Como é que você previne isso? Como é que no desenvolvimento de um projeto você consegue prevenir quantos ciclos, quantos giros o motor vai executar em tal condição até antes da falha? Então, a previsão, claro, nem sempre é tão preciso, muitas coisas interferem, mas essa foi uma experiência que eu tive que me encantou, que me mostrou que eu nasci para aquilo. E aí eu dei continuidade e foi assim, foi bem isso. Lá no meu primeiro curso do Senai, eu vi um mundo que eu não tinha visto, que eu me identifiquei muito, e falei, não, é isso aqui que eu quero fazer. Tanto que até para ministrar aulas nunca foi um trabalho, sempre foi uma diversão, porque eu tô falando daquilo que eu gosto. Ou ainda é. Só que com coisas novas. Aí a gente fica sempre ali meio receoso com coisas novas. Mas faz parte. Nós temos aqui, Laura, o caso do adolescente nerd. Ele era isso. Ele só era isso. Que Você nada. fez na adolescência? Então, TikTok. eu dei 4 caras pra correr porque eu falei que eu sabia fazer um negócio. Coitado de A mim. nossa né? geração resposta TikTok. Tudo bem. O que você faz hoje em dia? TikTok não existia, né? TikTok. Eu peguei a internet de escada. Vocês não lembram nem do barulhinho, né? Não. A professora Regina lembra. Te chamou de velha, Regina, hein? Não, experiente. E hoje em dia, aqui no Senai, seus projetos, o que você desenvolve hoje em dia, né, no seu cargo? Hoje nós estamos focados em auxiliar a empresa a duas vertentes. Primeiro, inovar. Pegar um problema que ela possui, seja em processo, produto, estratégia de marketing, em tecnologia embargada, em qualquer outro tipo de problema que a empresa tenha, onde ela não consegue ir comprar algo no mercado e usar simplesmente, e transformar esse problema, transformar ele numa solução. Pegar o problema e desenvolver uma solução. Então nós temos diversos tipos de perfil de empresa, segmentos, porte, quantidade de funcionário, tecnologia que a empresa desenvolve. Então nós temos empresas multinacionais do setor automotivo, até empresas que fabricam elementos filtrantes para água, para tratamento de água, ou empresa que fabrica móveis planejados para residência. Então tem diversos tipos de segmentos, empresas. E o outro ponto é tirar um projeto do papel que muitas vezes a empresa não consegue pagar, porque é um projeto caro. A inovação, ela está atrelada a um risco de não concluir, de você não chegar em nada. É uma estrada onde ninguém trilhou. Você não tem como prever se no final eu vou conseguir atingir o meu objetivo ou não. E isso faz com que as empresas ficam receosas, preocupadas se aquele investimento, que muitas vezes é o que
pode salvar a empresa de uma falência ou não, pensando nas empresas menores, se ela deve ou não seguir esse caminho. E aí o Senai entra como um partilhador de riscos. Então o Senai também entra com uma verba, muitas vezes de fomentos governamentais ou da própria casa, e consegue tirar esses projetos do papel. Pegar um problema que a empresa tem, que ela não sabe resolver, que ela não tem ninguém no mercado que queira resolver para ela, porque tem esse investimento, esse risco de não resolver o problema e você trabalhar anos nessa solução e não chegar em lugar nenhum. E o Senai entra partilhando desse problema para buscar a solução. E aí nós fazemos essa ponte entre a empresa, um grupo de pessoas enorme no estado inteiro, no país inteiro, de profissionais da Casa Senai, que estão, cada um com a sua especialidade, eles estão partilhando essas informações e traz uma solução para a empresa de uma forma que fique aceitável assumir aquele risco. E para você, então, qual que é o conceito de inovação? Qual a importância dela? Essa pergunta ela é muito difícil de responder. O que é um conceito de inovação? Aí, como um bom engenheiro, eu vou me apoiar na norma. A 56.002, que é a norma de sistemas de gestão da inovação, diz que inovação ela é aquilo que duas ou mais partes acordam que é uma inovação. Então, se eu falar que, se eu pegar essa xícara, se nós concordarmos aqui que se eu trocar essa xícara para cá e virar ela é uma inovação, é uma inovação. Só que não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Aí no meu conceito, existem dois tipos de inovação. Isso é bem teórico, muitas literaturas trazem esse tipo de informação, que é disruptiva, é realmente algo novo, que não existe, que você traz no mercado, no mundo, e a incremental, que é você tem já um equipamento ou algo e você consegue melhorá-lo. Então, um grande exemplo de uma tecnologia disruptiva, seguindo também depois para uma incremental, são os celulares. Então, antigamente, os celulares tinham alguns botões, muitos botões. E ele deixou de ter, num determinado momento. Então, entrou com as telas touch. As telas touch não era uma novidade, porque já existiam máquinas industriais desde a década de 90 com touchscreen. Mas colocar essa tecnologia num celular foi uma inovação disruptiva. Criou-se algo novo. E depois foi acontecendo inovações, tecnologias incrementais nesse dispositivo. Então hoje nós temos um celular que também é internet, ele também é um editor de texto, ele também filma, ele também tira foto. Então ele foi ganhando muitas outras funções que não existiam. Por isso que o celular é um bom exemplo do que é um disruptivo e do que é uma incremental. Mas inovação sempre ela está fundamentada no cerne do engenheiro, que é resolver problemas. Então a inovação é resolver problemas. Em geral, quando você tem algo que você compra e usa, que resolve o problema, não é uma inovação, é só uma solução. Mas a inovação é quando eu tenho um problema que eu não sei resolver, eu não tenho nada que eu compro pronto no mercado, que eu só instale e resolva o meu problema, e eu preciso criar algo novo para solucionar aquilo. Isso já é uma inovação. De repente eu tenho lá que eu quero uma xícara que eu vou colocar um semicondutor que na hora que eu for apoiar ela fica suspensa para não ter contato físico e não acontecer a condução térmica para transferência de calor. Pode ser uma inovação. E assim, além dos projetos que você já trabalha com outras empresas, na sua vida pessoal, você sentiu que isso te trouxe algum benefício? Com algum problema que você tava na sua rotina e você, de um jeito inovador, você conseguiu resolver? Você conseguiu trazer isso para sua vida pessoal também? Sim, com certeza. Eu falo que a gente comenta que eu tenho o lado profissional e eu tenho o lado pessoal. Nós somos uma pessoa só. Uhum. Se você começa a segregar isso e ser uma pessoa em um ambiente, ser uma outra pessoa em outro, é uma vida meio, não vou dizer de mentira, mas um dos lados não vai estar muito certo. Então é algo muito simbiótico, o que você vive e o que você trabalha. Claro, né? Em casa a gente está de chinelo e bermuda, na empresa a gente está com calça, sapato. Tem as suas diferenças obrigatórias, necessárias. Mas ainda assim não somos uma única pessoa. E eu tenho uma grande mudança na minha vida, que eu tenho forçado, eu tenho brigado muito para que ela aconteça, que é eliminar papel.
Então hoje eu praticamente não uso mais papel na minha vida. É... A gente aqui com papel. Na frente dele. Ele com Não, mas é uma tablet. opção minha, não tem nada a Agora ver. tudo fez sentido. O convidado chega aqui, o Mira, quem tá entrevistando ele, com Olha esse só, vai todo tablet mundo maravilhoso. Pensar. Então, é uma solução da questão do papel. Então, justamente para cursar o mestrado, que já tinha essa tendência de eliminar papel, eu falei, qual que é a solução que eu vou conseguir fazer? Então, eu já tinha o celular que escrevia, já tinha o hábito de escrever nele, de fazer anotações. Falei, poxa, eu posso maximizar isso. Aí eu fui vendo algumas soluções, a que cabia no bolso, eu decidi investir. Tem sido ótimo, tem sido muito legal. Você tem tudo no mesmo lugar a todo tempo. Então, aí você quebra até algumas barreiras de repente, preciso ler um artigo para o mestrado. Pô, tem que ser no computador porque no celular é muito pequeno. Pô, já não preciso mais, eu posso ler em qualquer lugar. Posso levar ele para o quintal de casa e ter uma leitura ao ar livre, por exemplo. E aí outras coisas vão aparecendo. Outra parte que não só a inovação, mas o contexto todo vai trazendo, um outro exemplo, que quando eu virei professor, que eu fui convidado e comecei a ser professor, a leitura na minha vida aumentou muito. Por isso que eu falo que a gente não consegue separar o profissional do pessoal. Eles acontecem ao mesmo tempo, que você melhora num lugar, melhora no outro e assim vai. Então, mudou e tem mudado bastante, tanto que layout da minha casa, eu fiquei de férias agora, mudei bastante para conseguir adequar, melhorar. Cor de parede a gente pinta pensando realmente em qual que é o ambiente, não é só uma questão de bonito ou não é bonito, não, mas para que serve esse ambiente? Esse ambiente é para estudo. Então eu vou colocar uma luz mais branca, não vou colocar uma luz tão amarela. Então essas coisas você vai pensando, você vai trazendo outras soluções para o seu cotidiano. Formas de você vai pensando diferente, porque cria uma cognitividade, uma forma de enxergar o mundo diferente, porque, claro, isso é instigado pelo trabalho e a gente acaba seguindo esse ritmo. Vai no automático, né? Fica uma coisa natural, né? Fica uma coisa natural, pensar diferente, é basicamente isso. E aí, claro, como Einstein disse, então a frase pertence a ele, a criatividade é quando a inteligência para brincar. Então nada seria possível sem também ter o acompanhamento de estudo, toda essa bagagem de uma educação formal, vamos assim dizer, e não formal também, do que a gente acaba vendo na internet, pesquisando, estudando, passando na vida, e aí traz tudo isso junto numa solução que bem completa, complexa, com vários outros pontos. Então é importante também deixar-se experimentar por coisas novas na nossa vida pessoal, que aí você consegue trazer para a vida profissional também. Bacana. Bom, a questão da inovação a gente viu, né? É um assunto muito extenso. E um dos assuntos que até eu mesma não sei muito, mas eu acho, pelo que eu vi, assim, muito importante é a questão, o que é a inovação aberta e o compartilhamento, que a gente via, assim, mas é uma coisa que eu queria muito aprofundar mais, porque eu vi que é algo muito importante mesmo e é muito interessante, mas poucas pessoas falam, né? Quando a gente fala em inovação, muitas vezes é associado a um segredo da empresa, né? Então, vamos supor, um exemplo contrário. Vou dar um exemplo contrário para a gente chegar no exemplo que seria o ideal. Imagina se a Samsung e a Apple começam a compartilhar os desenvolvimentos dos seus aparelhos eletrônicos. Acabou a graça. Parece lógico. Parece que não faz sentido. Porque elas são concorrentes diretas dos seus produtos. Concordo que aí tem uma questão comercial envolvida. Mas aí pensa num desenvolvimento de uma solução energética onde você vai tirar o aquecimento global que tem acontecido e tornar uma energia realmente limpa. Faz sentido uma empresa só desenvolver isso e deter essa tecnologia? Não, é um bem maior, né? É para um bem maior. Então, a questão da inovação compartilhada ou inovação aberta é onde você começa a criar um ciclo ou um círculo de pessoas interessadas no assunto e que tenham vontade de desenvolvê-lo, de forma a tudo aquilo que é descoberto, todos sabem, todos podem contribuir, indiferente de limites de fronteiras de países, fronteiras sociais, fronteiras comerciais. Então quebra-se um pouco essa questão de pensar ou só na minha empresa, ou só na minha cidade, ou só no meu país, e eu começo a pensar numa forma que aquela tecnologia vai trazer um bem para a humanidade. Um exemplo bem interessante disso, para quem não assistiu quiser assistir,
é justamente o filme do Oppenheimer. Ele fala bastante sobre esse tema, que ele precisa compartilhar. Então aí é um contexto totalmente diferente que a gente vive hoje, ainda bem, porque lá era uma guerra mundial, e o desenvolvimento da bomba atômica foi bem batido que ele precisava compartilhar essas ideias. Ele precisava abrir para outros cientistas para chegar numa solução rápido, para conseguir resolver problemas daquela tecnologia o mais rápido possível. Porque era uma corrida armamentista, é um motivo ruim, mas a ideia do conceito aberto, essa inovação aberta e compartilhada, ela se faz muito presente, porque ninguém sabe tudo, ninguém conhece tudo. Então você precisa de outras pessoas que tenham mais aptidões em alguns pontos, em algumas partes daquele processo de solução do problema, para trabalhar junto com outras que tenham outras ideias, outros pensamentos. E você consiga conciliar isso numa solução mais bem pensada, com vários pontos de vista. Então, quando a gente fala, por exemplo, de energia, que é um grande foco que a gente tem aqui no Instituto, como que eu vou falar que uma energia descentralizada é boa ou é ruim, se nós temos aqui a rede chegando na porta? Por que eu preciso desenvolver, pensando no único e exclusivo contexto da nossa realidade aqui na instituição? Por que eu preciso ter um sistema de baterias que vai funcionar desplugado da rede? Eu tenho a rede aqui. Pô, mas espera aí, e uma comunidade carente que não tem? E um lugar que é afastado o suficiente para não chegar à rede? Para eles, isso é a diferença entre você poder ter uma geladeira para conservar seu alimento ou não. E lá é uma questão até de sobrevivência. Então, por que essas pessoas não podem participar dessa inovação, dessa ideia? Por que elas não podem dar opinião? E é por isso do compartilhamento da inovação aberta, para você conseguir ter um grupo o mais diverso possível, que pense numa solução e traga seu ponto de vista. Opa, lá na minha casa não funciona assim, funciona de outra forma. Pô, peraí, mas isso faz sentido, pode ser que não faça, pode ser que faça. E aí começa a ter essa questão um pouco mais ampla de uma solução pensada por diversos pontos de vista. Por isso que a inovação aberta ou compartilhada é tão interessante para soluções que pensam no bem maior. Claro, tem toda uma questão comercial, uma competitividade, mas quando você começa a pensar em algumas soluções, principalmente no meio acadêmico, isso é muito importante para você acelerar esse processo e criar soluções o mais rápido possível. Por exemplo, em 2015, no Acordo de Paris, foi decidido que estariam sendo mitigadas emissões de gás carbônico até 2030, que já está ali. Já foi visto que não vai ser possível. Eles estenderam para 2050. Então, será que se algumas inovações, alguns processos de estudos fossem mais compartilhados, e hoje está muito mais fácil fazer isso, até porque a gente tem tecnologia para conversar instantaneamente com qualquer pessoa no mundo, será que isso não poderia acontecer mais rápido? Será que eu conseguiria manter a meta até 2030? Então, é uma solução onde todos são afetados com o aquecimento global, com essas questões climáticas, e que muitas vezes as pessoas ficam restritas ao mundo, ao meio que ela está, aquela bolha que ela vive, e não consegue compartilhar isso, ela fica travada num ponto onde outra pessoa já passou, só está travado num ponto que aquela pessoa passou, e você fica nessa briga de quem faz primeiro, sendo que junto eles fariam muito mais rápido. Por isso que é muito interessante esse tipo de conceito. É o que a gente falou, né? É para um bem maior, né? Para um bem maior. Justamente isso. O Rafael fez eu me arrepender de eu ter assistido Barbie em vez de... Não tem que assistir os dois. Esse filme Não. Eu fiz a escolha errada, eu lamento. Desculpa, meu namorado. Você sei que você queria ter assistido outro filme e eu insisti na Barbie, mas... Dá pra assistir os dois. Vai um num dia e outro no outro. Olha, já tá na lista. Tipo, quando sair do cinema, eu vou ter que procurar no cinema ainda, acho que eu vou ver já. Ah, enquanto eles estão ganhando dinheiro, vai estar no cinema mesmo. Isso é verdade. E aí, o que acontece? Você tá com quantos anos agora, Rafael? Hoje eu tô com 31. Com 31, então você já tem propriedade pra aconselhar a minha geração. A geração da minha turma, que tá entre ali os seus 18, 20 anos ali, que é mais ou menos a faixa etária que tem na nossa turma, sobre inovação, sobre criatividade, pra quem quer seguir o mesmo caminho que você. Nossa, parece até que, né? Não. Mesmo caminho que eu. E tem muita propriedade. É aquilo, você teve em posição de aluno e a resposta que um professor deu, que um outro aluno fez a pergunta, fez você pensar nessa possibilidade. Então, quem sabe, quem está assistindo agora, também a sua resposta não vai fazer com que ele decida isso pra vida dele. Sem pressão. Sem pressão. Você tava nos dois, tranquilo. Teve no lugar dos dois, então acredito que sua palavra vai pesar bastante agora. Eu tenho alguns pontos
né, para comentar. O principal, que é uma coisa que eu sempre ouvi e eu sempre segui. Nunca se pergunte do porquê você está aprendendo aquilo. Aprenda. Depois pergunte para que serve. Eu já vou colocar isso na minha agenda. Porque... Nossa, deixa eu pensar alguns dos muitos que já aconteceram. Eu lembrei do meu pai falando, conhecimento nunca é demais. Exatamente, siga o que seu pai falou. Nós passamos por um processo de educação formal onde ele abrange muitas coisas, certo? Ele começa a abranger coisas que para uns vão servir e para outros não, dada a profissão que você for seguir. Por exemplo, o que a questão geográfica tem a ver com energia? Quem entende do assunto fala muita. Nossa, com certeza muita. Por exemplo, por que eu não tenho parque eólico aqui em São Paulo? Uma boa pergunta. Porque não venta. Não adianta. Não é viável um projeto desse. Então, quando eu vi geografia lá no ensino fundamental, lá no ensino médio, eu achava que não servia pra nada, aquela matéria que eu só tirava nota ruim, nossa, hoje me faz falta muitas vezes uma atenção melhor, entender quais são os contextos do Brasil, quais são as questões, o funcionamento do nosso sistema climático, como é que isso funciona, quais são as regiões de cada tipo de clima no Brasil. Naquele dia você... vou usar isso pra minha vida. Hoje em dia você fala, nossa, agora eu tenho que estudar aquilo que eu não estudei. Sim. Então, tenha uma mente aberta para aprender tudo. Para entender que, mas eu não vou usar, você não sabe o dia de amanhã. Eu fiz metal mecânica, usinar peça, e hoje eu trabalho com reforma de etanol para obtenção de hidrogênio, que é a minha dissertação de mestrado. Não tem nada a ver. Mas... se eu não tivesse, talvez, pensado em vários tipos passado por vários tipos de conhecimento e aprendido, indiferente se fosse usar ou não, eu conseguiria chegar numa solução hoje, ter um pensamento criativo e chegar em soluções inovadoras, por exemplo. Então, não pensem, para que eu vou aprender isso? Aprenda, depois você vai descobrir para que você vai usar. E aproveite esses momentos, porque senão você tem que estudar duas vezes, dois serviços. Então, lá você não aprendeu, ficou olhando para o professor pensando na vida, e depois você tem que correr para aprender aquilo que você poderia ter aprendido. Então, o primeiro ponto é, aprenda, depois você vai descobrir. E aprender é diferente de decorar, hein? Tem 2 pontos aí, aprenda. O segundo ponto, uma segunda língua. É muito importante você aprender a falar uma outra língua. Claro que sempre nós tendenciamos ao inglês, que é o mais usado internacionalmente, mas aprenda uma segunda língua. É fundamental para você conseguir realmente conversar com outras pessoas. Como é que eu faço um compartilhamento de uma inovação com alguém lá dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão, se eu não falo uma língua que a gente consiga conversar? Então, uma segunda língua é muito importante. E ela serve para tudo. Desde para você viajar para o exterior, para você conseguir ler um artigo em outra língua, para estudar um assunto que você deseja. Então, é muito importante ter uma segunda língua. E o terceiro, porém não menos importante, duvide. Apesar de você estar, que nem nós temos aulas com profissionais excelentes no Senai, mas ainda assim, crie uma pulguinha atrás da orelha. O professor falou que a pastilha de metal duro tem sua composição base de tungstênio. Será que é verdade? Será que não é verdade? Por que uma pastilha é amarela ou não é? O professor falou que é só a cor da pintura, depende da empresa. Não é. Vamos pesquisar. E pesquise em fontes confiáveis. Então, assim, essa pulguinha atrás da orelha, sempre do porquê de algumas coisas, era interessante, que te instiga, te cria curiosidade para buscar outras informações além daquilo que é passado. Porque, claro, tem toda uma estrutura, sempre tem um cronograma a ser seguido de conhecimento. Só que o mundo é muito grande, então sempre tem coisas a aprender de cada assunto. Então, essa pulguinha atrás da orelha faz com que a gente pergunte, não é para ficar questionando o professor achando que ele está mentindo, não é essa. Entender o porquê que ele falou aquilo, em que contexto, criar um pensamento crítico. Você conseguir pegar uma informação de alguma fonte, raciocinar sobre aquilo, criar uma opinião própria e, claro, se você ainda não tem uma opinião formada, buscar informação de fontes confiáveis, de lugares que realmente tem um trabalho que você consiga fazer uma rastreabilidade, entender de onde veio uma informação, para onde foi, que seja uma instituição ou um órgão governamental que tenha credibilidade naquilo que ele fala, porque a internet ao mesmo tempo é bom, porque você consegue buscar um artigo de alguém
do outro lado do mundo e entender um contexto de como que é a geração eólica na França, entender como aquilo funciona, e aí trazer isso para o contexto brasileiro. E ao mesmo tempo você pode estar vendo alguma coisa que alguém escreveu lá, que nunca sabe sobre o assunto, ele viu uma coisa, uma propaganda de repente na TV, escreveu achando que ele já sabia tudo. Então tem esses dois lados da internet, coisas muito boas e coisas que é uma opinião muito pessoal. Então é ter esse caráter de entender como aquilo funciona, pensar como aquilo é, se é realmente aquilo que está falando, né, faz sentido, e ter esse pensamento crítico. Então sempre ter essa pulguinha atrás da orelha. E aproveitem da tecnologia. Vocês são muito melhores em tecnologia que a gente. Então aproveitem esse mundo que vocês têm nas mãos para conseguir trazer essas novas informações, esses novos conceitos, esses novos tendências. Como, por exemplo, a inteligência artificial. Salva vidas essa inteligência artificial, né? Eu não queria falar nada, não. Regina, tampa o ouvido. Só ela não tá escutando. Lá. Ajuda muito. Ajuda sim. O problema depois é o que colocar na fonte. Gente, a gente passou esses dias no trabalho. A gente tava fazendo trabalho e a gente usou, né? E aí, inclusive, né? Regina perguntou, mas não esquece de colocar referências. Aí lascou, né? Aí Aí teve gente, que coloca na realmente referência. rolar a pesquisa. Só pra confirmar que tava certo. Exatamente. O que tava acontecendo, né? Mas a importante. gente teve que ir atrás, teve que... Outros alunos, não façam isso, a gente não tá dando exemplo pra ninguém. E reforçando mais uma vez o que o Rafael acabou de dizer. Não é pra ficar questionando o professor durante a aula, não precisa chegar nesse nível. Vai pra casa, faz as suas próprias pesquisas, e se você ainda tiver dúvida, chama o professor de canto, conversa com ele de boa. Quem sabe você não vai ajudar o professor a descobrir uma coisa nova que ele vai levar pra turma, entendeu? É só pra evitar que os outros professores do Senai te linchem depois que a nossa conversa acabar. Não, mas... Você falou, agora tem um serzinho perguntando 1000 coisas pra mim pra ver se tá certo. Ser curioso é diferente de ser um mala. Tá? Tem uma diferença significativa. Gente, eu vejo o Rafael, sabe aquela série Sheldon, onde tem um pequenininho, que ele é super nerdinho inteligente? Eu fico imaginando o Rafael assim, pequenininho, mas por quê? Não, porque... Mas por quê? Acho que não era tanto assim, não. Talvez fiquei mais agora. Mais, tipo, agora. Mas a inteligência artificial ela é muito boa. Ela ajuda muito mesmo. Só que foi como você falou, tem que confirmar algumas coisas. Tem um lado ruim, assim. Não ruim. Tem um lado que você tem que tomar atenção. Uhum. Na minha dissertação de mestrado, eu vou falar sobre a reforma de etanol embarcado em locomotiva. Então eu vou pegar o álcool, transformar em hidrogênio, vai ser usado numa célula combustível para gerar potência suficiente para a locomotiva se mover. Por quê? A locomotiva ela já é elétrica. Hoje o diesel é usado para tocar um gerador dentro da locomotiva que gera eletricidade. Então essa conversão é mais simples do que um carro que tem motor ligado na roda. Então é um pouco mais fácil dessa ligação. E aí o estudo fica só realmente na geração de energia e não necessariamente no veículo. E eu perguntei lá pro ChatGPT. Falei, ChatGPT, qual que é a maior linha férrea no Brasil ativa hoje? É a linha férrea... Não vou lembrar agora o nome que ele falou, São Paulo, Jundiaí, não sei aonde, que é em 1.750 metros. Falei, tá bom. Quais são as linhas férreas ativas no Brasil? A primeira ele colocou, linha Norte-Sul, 8.000 metros, 8 km. Falei, peraí. Não era uma outra? Eu achei GPT. A linha é maior, não é essa? É sim, desculpe. Aí eu falei, você tá de brincadeira comigo. Eu perguntei, essa linha está ativa? Ele falou, está ativa e funciona. Eu perguntei uma coisa, ele sabe a resposta e me respondeu outra. Então, por isso que eu falo, fique com a pulguinha atrás da orelha, não só com o professor, mas com as inteligências artificiais também. Fiz uma pergunta, poxa, será que isso daí é ou não? Será que... E aí? Claro, ela te dá já uma linha para seguir, já te dá um fiozinho para você começar a puxar e ir desenrolando. Mas tem que ter esse pensamento crítico, essa credibilidade que a inteligência artificial passa, ela tem que também ter a pulguinha atrás da orelha lá e duvidar um pouquinho e ir mais a fundo. Mas claro, ela ajuda muito, ajuda demais. E não só o ChatGPT, nós temos outras inteligências artificiais, é muito interessante. Tem uma que eu usei para montar uma apresentação para uma empresa, que é a criação de imagens a partir de escritas. Então,
ia lá, eu preciso de uma imagem de uma árvore com um guepardo numa floresta roxa. E aí ele fazia lá e usava a imagem, que era exatamente o que eu queria falar, que eu não ia achar em lugar nenhum. Então é muito, muito útil usar, sim. Só que assim como eu falei dos professores, tem que ter um pouquinho atrás da orelha para conseguir entender um pouco melhor se é verdade ou não, se aquilo é uma fonte confiável ou não, de onde ele buscou, como que isso está sendo mostrado pra gente, de onde está vindo essa informação, para que a gente possa usar e ter propriedade para falar, não, realmente é isso, eu vi lá, vi tal assunto, vi o estudo científico, ouvi lá da fonte da pessoa que pensou naquilo. Então é sempre importante também duvidar da inteligência artificial para ver se ela não está falando besteira. Bom, nessa questão de inovação, a gente pensa já em novos projetos, né? Hoje em dia, como que tá os novos projetos, né? Os projetos de inovação nessa área agora que você está seguindo? Desafiadores. Eu acho que essa é a maior questão. Hoje, muitos dos nossos projetos inovativos, eles são fundamentados, pelo menos a nossa realidade aqui, ela é fundamentada em 2 pilares. Um é a energia. Então nós temos falado muito de transição energética, de essa busca que a humanidade tem que instigar de parar de usar combustíveis fósseis, parar de usar extrair petróleo, parar de usar carvão mineral. Por quê? Hoje nós já temos, e tem vários estudos mostrando isso, nós já temos um aumento da temperatura média do globo, que é só a casquinha, é só um pedacinho que esquentou 1,5 graus. Só que o pedacinho é a casquinha que a gente vive. E isso já mostra impactos ambientais, já mostra mudanças climáticas. Nós tivemos recentemente, e infelizmente, o fogo no Havaí, que foi algo absurdamente diferente e inusitado, as pessoas jogando no mar para se salvar do fogo. E nós estamos passando também, infelizmente, pelos ciclones que estão tendo no Rio Grande do Sul, lá em Santa Catarina, do nosso país. São coisas inusitadas, são coisas que nunca aconteceram. Sim. Em muitos anos de análise e registros climáticos, isso nunca aconteceu. O tempo esse ano tá complicado. Calor no inverno, frio no verão, coisas que no Brasil é extremamente característico. Um verão quente, úmido, chuva tarde. A gente tá no tarde. inverno, fazendo 32 graus, gente. O inverno do Brasil, que né, para que muitos não é inverno. Nunca nem foi, cara. Agora então. Que com calores absurdos, as mudanças climáticas elas estão sendo mostradas. Então é só uma questão de abrir o olho. Mas voltando, né? Então essa questão energética de parar de usar combustíveis fósseis para não esquentar essa crostinha que a gente vive, ela está sendo um grande pilar dos nossos projetos de inovação. Principalmente, e talvez até por questão de eu gostar muito do assunto, essa vertente para o hidrogênio verde e também a energias renováveis está ligado totalmente com a questão do hidrogênio verde, hidrogênio renovável. Hoje nós temos muitas opções e a tecnologia nos auxilia nisso, de conseguir extrair essa parte energética de muitas coisas. Então antes, né, nós tínhamos nos lixões aquele fogo, que era o metano, que era formado pela decomposição de todo o lixo orgânico, que era queimado porque o metano é muito pior para o ambiente do que o CO2. Então é melhor queimar e transformar em CO2, que polui menos, mas está gerando CO2. E hoje o que acontece? Você pega esse metano, coloca ele num equipamento, faz um filtro para tirar alguma impureza, queima ele no equipamento, que é um gerador, e esse gerador consegue fornecer energia elétrica para a rede. É uma energia 100% incentivada pelo governo, onde você tem essa questão de pegar o que antes era um problema, que tinha que ficar queimando, que tinha que ficar lá tomando conta, e você consegue gerar toda uma cadeia junto. Então tem que ter uma pessoa que sabe mexer, tem uma pessoa que instala a tubulação, tem uma pessoa que dá manutenção, então você gera toda uma cadeia. São empregos, novos conhecimentos, novos profissionais, e isso ajuda também na questão energética. Então aí agora, em vez de eu tirar lá mais um pouquinho de petróleo, eu tiro um pouco menos e tenho outra fonte de energética. Não deixo de apoiar o desenvolvimento da humanidade com a tecnologia, com a energia, e também não preciso extrair tanto o petróleo. Então um pilar é essa vertente. E o outro pilar está sendo a tecnologia. Está sendo a questão de você ter sistemas integrados, você ter controles automáticos, você toda essa parte de tecnologia da informação muito envolvida nesses projetos, para ter controle automático, para você conseguir eliminar muitas vezes a ação humana de apertar um botão, tirar um botão, de você poder conseguir ter controles descentralizados. Então tem diversos sistemas no país que consigo controlar de um lugar centralizado. Isso facilita a tomada de decisão, de
entender para onde os recursos vão, porque eu tenho uma só cabeça pensando, só que fisicamente isso está espalhado em vários lugares. Então, a tecnologia da informação também tem sido um pilar muito importante nesses desafios de inovação. Bom, a gente sabe que você vai viajar, né? Não sei se eu poderia estar falando. Vou, não tem problema Gente, ele vai viajar para a Alemanha, tá? Vou para Colônia. Estão achando que o nosso convidado é pouca coisa. E é um dos pilares que você vai trabalhar lá, tipo... Não sei se você pode falar muito sobre o projeto. Sim, posso. Não, é um curso, não é um projeto de inovação essa meia para a Alemanha, ele é um curso. Ele é um curso que está sendo organizado pela Universidade Federal de Colônia. Então, é uma parceria que o Senai tem com a Alemanha, com a GIZ, que é o intermediário entre a Alemanha e o Brasil. E o Senai tem alguns projetos com eles. E esse é um projeto, é uma continuidade de um treinamento. Nós já fizemos um treinamento sobre hidrogênio verde, a forma eletroquímica, desde o do básico até a aplicação do hidrogênio. E essa parte agora é realmente ir visitar indústrias que usam o hidrogênio ou no seu processo produtivo ou que geram energia através do hidrogênio. Então é uma ida para fazer um benchmark com essas empresas que lá na Europa eles são muito mais avançados nesse quesito. Por exemplo, o Mirai, que é um carro que funciona... da Toyota, que funciona a hidrogênio, é um carro elétrico, só que ele tem como armazenamento, em vez de ser bateria, tem um tanque de hidrogênio, tem um cilindro de hidrogênio. Ele converte o hidrogênio em eletricidade e gera H2O no escape. Então ele não gera CO2, ele gera H2O. Esse carro é muito vendido na Europa e nos Estados Unidos porque existem postos para abastecer com hidrogênio. O Brasil não tem a infra para isso. Então a ideia é ir lá e vivenciar aí como isso acontece lá, e tentar trazer as soluções que estão lá, de repente, para um contexto brasileiro. Porque diferente de lá, a gente tem muito mais sol para gerar energia renovável. Muito mais. Tanto em extensão territorial, como em incidência solar mesmo. A questão da radiação solar chegando no solo é muito melhor do que lá. Então, nós temos muito potencial para isso. Só que a tecnologia ainda está muito incipiente no Brasil. Está nascendo essas ideias, essas aplicações. Ela está começando a nascer. E a Alemanha e a Europa como um todo aposta no Brasil como um gerador e exportador de energia através do hidrogênio. Então é algo que eles também entendem que pela potência e possibilidade que nós temos aqui, nós temos um país que consiga até mesmo exportar essa energia para eles. Pegando um pedacinho do final que você falou, que é a infraestrutura, que o Brasil não está tendo, por enquanto, para estar tendo esse projeto também, colocar em prática aqui, a gente entra com essa pergunta. O que impede as empresas de colocarem esses projetos em prática? Porque a gente sabe que no mundo ideal, né? Já que é o melhor para o mundo, beleza, tá aqui o dinheiro, vamos fazer. Mas o que impede? Muitas coisas. Muitas coisas. A parte tecnológica não é mais um problema. Só que o Brasil não tem tecnologia para fazer isso. A pessoa precisa dar uma estudada um pouquinho melhor, entender como que é o nosso contexto. Na Unicamp já existia um laboratório de hidrogênio desde a década de 70, então o hidrogênio não é uma coisa nova, ele já é algo que vem sendo estudado há muito tempo. Na primeira crise energética do petróleo lá na década de 70, já começou a se falar isso nos Estados Unidos, e o Brasil já tem profissionais altamente capacitados. Nós temos uma empresa que nasceu dentro de uma universidade, que é onde eu estudo hoje, que se tornou a Hytron, e ela foi uma empresa tão bem que essa questão de fabricação de eletrolisadores, que é o que pega o hidrogênio e converte a eletricidade, eles são tão bons nisso que eles foram comprados por uma empresa alemã. Então hoje eles fazem parte da Neumann... eu esqueci o segundo nome da empresa, né? Acho que é Neumann Ester, não tenho certeza se esse é o nome. E eles foram comprados, de tão bom que eles foram nisso. Tecnologia brasileira. Hoje, para você comprar eles têm um plug and play de hidrogênio. É um container, você põe uma mangueira de água, põe um cabo de eletricidade, pode ser de eletricidade vinda de um gerador, um aerogerador, energia solar ou da própria rede elétrica brasileira, e você vai plugar lá e eles vão te entregar hidrogênio na ponta, ou se você preferir, entregar energia também. Então eles têm um plug and play lá desse sistema. Hoje custa, dependendo da potência que você quer, de 4 até uns 10 milhões de reais. Eles têm filas de espera de 14 meses para te entregar. Nossa. Mais de um ano que eles têm de espera, porque tá demandando e não é barato. Então, assim, tecnologia tem. Aí vem uma questão de interesse, talvez comercial, de investir nessa tecnologia. Pode ser por falta de conhecimento da nossa comunidade brasileira, dessa possibilidade. Hoje esse assunto tem sido mais tratado, mais abordado, mais levantado até pelas mídias, isso ganha força no contexto.
mas pode ser também por questão de interesses comerciais. É uma tecnologia que no Brasil ela é muito incipiente, você não tem estrutura, você tem muitos desafios, mas ela não é algo, nem um bicho de 7 cabeças. Muitas vezes é por interesse comercial, e se eu tenho hidrogênio, eu vou deixar de ter algo. Alguma coisa não vai ser necessário utilizar, e pode ser que isso também seja um interesse. É tão simples essa tecnologia hoje em dia que nós vamos ter um laboratório de hidrogênio aqui na nossa unidade. O único laboratório de hidrogênio do estado de São Paulo, laboratório didático de hidrogênio verde no estado de São Paulo, que o Senai está construindo, dos 6 que eles vão construir no país, o único do estado vai ser aqui na nossa unidade em Indaiatuba. São próximos aí a 1,5 milhão de investimento em equipamentos, que está sendo feito em parceria com a Alemanha. E são equipamentos didáticos. Você consegue pegar um painel, uma bancada didática, coloca no sol e ela já vem com uma placa fotovoltaica, só precisa alimentar com a água, coloca a água, ele gera hidrogênio e armazena. Então, uma escola já está recebendo um laboratório de hidrogênio. Tem a infraestrutura, porque o hidrogênio ele realmente é um componente difícil de se trabalhar. Ele tem algumas propriedades que ele fragiliza metais, é um gás muito leve, muito inflamável, tem os seus desafios, que não são nenhum bicho de 7 cabeças. Nós vamos ter toda a estrutura aqui dentro da escola, e com a nossa fazenda solar que já está instalada, vai alimentar essa geração Eu toda. acho muito legal os projetos que tem aqui no Senai, vários, assim, igual a gente tem ali uma parte que tem o painel solar e a gente carrega os celulares com a energia solar. A tecnologia por si só é uma tecnologia. Um painel solar por si só é um painel solar. Ele gera eletricidade. Tá, mas o que eu vou fazer com ela? Opa, eu vou colocar numa aplicação off-grid com bateria, onde eu vou ter lá o carregamento do celular. O aluno pode chegar, pluga, carrega o celular e fica armazenado. Toca a iluminação. Então, muitos falam que a tecnologia não vai salvar o planeta, que não vai ser. Realmente a tecnologia por si só não faz nada. Ela precisa da aplicação correta e ter essa estratégia de usá-la naquilo que precisa. Um exemplo até de um artigo que eu estou lendo, né, que eu falo, a gente tem que buscar informação confiável. Até anotei aqui o nome da empresa, que é a Grid Alternatives, que é uma empresa da Califórnia, dos Estados Unidos, onde é uma empresa que ela tem uma grande participação de mulheres, isso eu acho muito interessante. A CEO deles é uma mulher e 4 a cada 10 membros do conselho são mulheres. Eles são uma empresa muito grande que eles têm eles são instaladores fotovoltaicos. Nada de novo, nada de surpreendente. Instalar painel fotovoltaico não é novidade. Só que eles instalam o painel fotovoltaico através de um programa de treinamento de comunidades carentes. E as pessoas que são treinadas fazem instalação e depois elas têm emprego, porque precisa fazer manutenção, precisa fazer todo o cuidado de manter aquela fazenda solar ou aquele sistema de geração de energia, e eles têm uma forma de renda, porque alguém viu, pô, funciona, vou colocar na minha casa. Ou você não instala para mim? Instalo. E eles têm o compromisso de contratar mulheres também para essa parte técnica, de incentivar que as mulheres participem dessas instalações, que participem desse treinamento, que sejam profissionais da área. Então, é uma inovação, ou seja, eu estou instalando painel solar, que é uma coisa que todo mundo faz, mas de uma forma diferente. Então, a inovação, muitas vezes a gente atrela produtos, mas também tem no modelo de negócio, que é o caso dessa empresa. Eles entenderam que tinha uma necessidade, onde eu levo energia para comunidades que não têm energia, não têm eletricidade, realmente são desplugados da rede, de forma a democratizar a energia para a humanidade como um todo, e principalmente através das mulheres, tanto na gestão da empresa, quanto na operacionalização, na realização das atividades. Então é muito bacana. Realmente, dá pra fazer uma lista, né? Tipo assim, tá gerando emprego, tá ajudando uma comunidade e ainda tá integrando gente, mulheres. Não é um bicho de 7 cabeças. Se as pessoas realmente focassem, tipo, vamos fazer... Não vejo um malefício, assim, de inovar, de realmente colocar isso pra funcionar, né? Inovar sempre é fazer alguma coisa, em geral, melhor, mais eficiente, com mais resultados, né? Apesar de vários pontos aí que permeiam o assunto, a própria criação da vacina da Covid. Eles têm lá aí já foge dos meus conhecimentos, né? Mas eles têm uma questão de análise de DNA, de toda uma estratégia biológica de conseguir gerar uma vacina nova com a velocidade que eles conseguem hoje. Então isso
é muito benéfico para a humanidade como um todo. Tem questões envolvidas, muito polêmicas, mas acho que não é o ponto da inovação, que é eu consigo fazer, eu posso fazer. Então isso não só na questão tecnológica, de energia, que é o nosso principal foco aqui no Senai, mas de todos os caminhos, todos os meios. E também uma inovação até no ensino. Aí eu já estava aqui no Instituto, eu ministrei um curso de desenho técnico para uma empresa. E no final foi muito interessante, porque eu escutei assim, no final, um dos alunos, todos já mais velhos, né, já trabalhando na indústria, de 12 anos de empresa. Aí eu escutei assim, quando começou o curso eu achei que ia ser meio porcaria, professor, você vai me perdoar, mas era a visão que eu tinha, por ser online e tudo mais. Ele falou assim, hoje, no último dia de aula, eu não imagino como esse curso seria presencial. Faz tão sentido para mim a forma que foi conduzida online, que presencial para mim parece que não vai chegar nesse nível de aprendizado e nesse nível que foi. Então, para mim foi um mega elogio visto do aluno pro nosso trabalho, que é o cliente, né, nosso, que é para isso que você ministra uma aula, para conseguir passar um conhecimento para alguém. Foi muito bacana. E eu fiz o treinamento de casa, pra você ter uma ideia, porque era um horário diferente do Senai, e aí eu fiz de casa, e eles também, cada um nas suas respectivas residências, e foi muito interessante. Mas a gente tem que se propor, tem que buscar, tem que sair da zona de conforto. Então tem que colocar uma câmera virada para um papel, o pessoal tem que ver sua mão, tem que ver a régua, você tem que entender que tem que esperar, tem que o pessoal ver, dar zoom, não dar zoom. Então, assim, muitas coisas a gente também se inova para repassar aquele conhecimento, mostrar a peça desenhada no 3D no computador, como é que ela gira, como é que aquilo é representado no papel, então é outra estratégia. Mas ela também faz parte da inovação, você se inovar como pessoa para fazer aquilo que você tem que fazer no seu trabalho, na sua vida, do que você está ali envolvido. Porque realmente não tem como separar o pessoal, o profissional, ele é uma pessoa só. Então, um influencia o outro. Se ambos não seguirem o mesmo caminho, algum vai ficar para trás. Tem que ter Ou harmonia. os dois, tem que ter harmonia. Rafa, a gente uma hora comentou aqui sobre a questão do IA, né? Uhum. Que é o que mais hoje em dia, assim, tá estourado, né? E a gente sabe que o pessoal usa muito para estudo. Sim. Mas não é uma área só focada, tipo, em estudo. Tá em tudo, né? Então, a gente usa muito TikTok hoje em dia. Muitos vídeos, tipo assim, pessoas conseguindo mudar a voz, sabe? Conseguindo usar vozes de outras pessoas. A gente entra naquele caso, tipo, ela é muito boa, mas você acha que tem alguma coisa que não é muito boa? É um ponto negativo, assim. Tirando aquela questão que a gente comentou de você tem que ter aquela pulguinha atrás da orelha de tipo, será mesmo que é verdade? Por Porque mais isso não que, é bem né? um ponto negativo, né? Não é um isso ponto é um negativo. reforço pra, tipo, criar um hábito saudável, que seria você questionar e você procurar suas próprias respostas. Pensamento crítico. Isso. É engraçado porque quando eu comecei a trabalhar de estagiário, na época já que eu já era da faculdade, tinha um profissional que sempre tinha um pensamento, cara, muito diferente. E a minha pergunta sempre foi, como que ele pensa assim? E aí isso foi indo e não sei se é um pretensioso da minha parte falar isso, mas eu hoje me enxergo também como um raciocínio crítico ou um pensamento crítico nessa forma. O que é um pensamento crítico? Você analisar melhor aquelas informações que você pega, não considerando verdade, não considerando mentira, mas raciocinar sobre aquilo, digerir a informação, pensar um pouquinho, buscar se precisar outras fontes até falar. E aí eu vou colocar também 2 pontos. Não seria interessante você, hoje, abrir uma aula online, vamos supor, com um óculos de realidade aumentada numa sala, Gente, meu sonho fazer uma... e você poder ver e ouvir o Einstein falando sobre física, ou ver e ouvir Mozart falando sobre música, ou ver e ouvir alguém que muitas vezes não está mais aqui. Pô, isso é legal. Você começa a ter uma questão não só passar o conhecimento, mas você também tem uma questão cultural, de entender como aquilo funciona, histórica. Pô, quem foi essa pessoa? O Einstein, ou Mozart, ou qualquer outro profissional. E ouvir dele aquela explicação, pô, muito legal. Qual que é o meu medo, ou meu receio com relação à inteligência artificial? Não é a inteligência por si só.
é quem está por trás. Quem está usando, A forma como que está ele tá usando. São as pessoas que usam essa inteligência. Porque ela pode fazer tanto bem quanto ela pode fazer mal. A mesma ideia, a mesma tecnologia, ela pode ter duas vertentes. Assim como você falar de gerar hidrogênio descentralizado, sem precisar de um sistema central, controlado pelo governo, quando uma cidade investe em um sistema e tem lá, antes não tinha energia, que era um gerador a diesel tocando na cidade, estava poluindo, passa-se para a questão do hidrogênio. Bati no... Desculpa, turma. Mal de italiano, tem que falar com os braços, senão não dá certo. Você consegue gerar, ao mesmo tempo, se aquilo explodir, é um problema. Uma pessoa pode sabotar o sistema e virar uma bomba. Então, tem as duas vertentes. Só que a tecnologia, de novo, por si só, ela não faz nada. Ela tá lá. Ela faz aquilo que você criou para fazer. É um painel fotovoltaico, vou gerar energia. Se ela tá plugada, de repente, numa nave, uma aeronave, um avião que vai jogar uma bomba, aí é a pessoa que instalou lá, não é a tecnologia por si só. Então, a questão do IA, eu acho que ela tem um passo atrás, que é uma questão ética do nosso uso das tecnologias de forma geral, não só do IA. Porque o IA, quando bem usado, ele é excelente. Então, quando que eu ia achar uma figura de um guepardo numa árvore de manga, uma mangueira com fundo roxo, para explicar o que eu queria explicar lá na... Então, poxa, me ajudou a trazer uma visão do jeito que eu queria para explicar um assunto para uma pessoa, para um grupo de pessoas. Mas eu também poderia ter feito uma outra imagem, que é a famosa do Papa com aquela blusa toda... Como é que é? É um Papa com uma blusa branca, que todo mundo achou que era ele no lugar. Sim. E que não era o Papa, era a inteligência artificial que tinha feito a imagem dele daquele jeito, tipo um Papa pop, assim. Então é o uso dessa tecnologia que me preocupa mais do que a tecnologia em si. Porque a tecnologia, ela tá lá, parada. Então, como que ela vai ser... Porque quem constrói a tecnologia somos nós. Então, eu acho que o passo está no ser humano e não na tecnologia em si. Como o ser humano a cria e como ele a usa principalmente. Aquilo tem que ter realmente muito cuidado, né? Porque daí entra naquilo de fake news, igual aconteceu esse do Papa. Tipo, gente, olha quem tá... Roda o mundo. Entendeu? O WhatsApp, assim, o que eu recebo de coisas que é mentira, assim, por conta disso, é absurda. E aí, eu entro até num ponto pior, né? A gente pode ter realmente pessoas que buscam fazer o mal, mandar um áudio com a voz do filho, da filha, do pai, da mãe lá, falando socorro, me ajuda. E aí, em busca, em geral, de dinheiro, de algum benefício. Então, me preocupa mais a questão do uso do que a tecnologia em si. Eu acho a IA uma ferramenta muito boa, porque eu tiro uma carga do ser humano, de uma coisa que é muito mecânica, automática, é muito menos produtiva, e permito que o ser humano faça algo que a IA não faz, que é criar coisas novas. Então, se você perguntasse para uma IA, antes lá de Santos Dumont, você poderia ser construído algo parecido com o avião, ela ia falar que não. Nunca foi feito, não tem histórico, ninguém fez até agora, não vai voar não. Só se virar ave, se transforma em ave aí, é mais fácil. Transmuta, né? Mas aí o ser humano começa a pensar fora disso, das possibilidades, e começa a desenvolver coisas que antes não existiam. Né? Hoje em dia tem um carro que parece que voa e tal, umas coisas assim, tipo, não sei se é verdade, mas falam que tem protótipos e tudo mais. É justamente isso. Aí o ser humano, ele tem algo que não tem, que é essa questão de pensar fora do padrão e ir em busca daquilo até chegar numa solução. Em geral a gente consegue, né? Dificilmente dá errado. Rafa, a gente te encheu de pergunta aqui. Imagina. Inovação é um assunto que dá pra gente Dá pra falar horas muita coisa. falando. A gente quer saber se tem alguma dúvida, né? A gente te encheu de perguntas, a gente sabe se você tem alguma pergunta pra nós. Se você quer deixar alguma questão, alguma questão também. pro pessoal que tá assistindo também, né? Eu vou deixar uma pergunta, mas eu tenho que criar uma linha de raciocínio antes, certo? Nós, como humanidade, existimos há quantos séculos, quantos milênios? Muitos. Sendo dois, já muitos. Muitos, né? Muitos. Você já mete Eu nem me atrevi a responder. Muitos. Como que nós, seres humanos, pensando em questão de comportamento social, pessoal, biológico até, como que nós estamos nos inovando frente
ao mundo que tem se apresentado para nós. Sentir o peso? É isso que o Senai ensina os profissionais dele e os próprios alunos a fazer. Jogar o peso, assim, ó. Pensar muito fora da caixinha mesmo. Exatamente. Rafa, eu só tenho a agradecer por você ter topado participar com a gente. Obrigada por ter dado esse tempo pra gente conversar um pouquinho. Gente. Foi uma conversa muito extensa e com muitos assuntos. A gente percebeu que inovação é uma... que a gente poderia ficar horas aqui comentando sobre, né? Foi muito gostoso nossa conversa. A gente tá super nervosas aqui de conversar com você. Mas foi incrível a conversa, Rafa. Muito obrigada mesmo por estar aqui e ter tirado um tempinho pra gente. Agradeço muito vocês pelo convite. Não só vocês, toda a equipe que está participando, que ajudou a montar tudo, fazer as perguntas. Acho interessante. Isso é uma inovação. Isso é de sair de um contexto de sala, de uma educação que antes era o ideal, hoje já não é tão mais assim, e trazer para contextos melhores essa passagem de conhecimento entre professor e aluno. A gente até comenta que tem a questão da inversão da sala de aula, né? Porque vocês são os principais atores dentro de uma sala. O professor é só um intermediador. Vocês são os principais mentes pensantes, o principal foco de qualquer tipo de curso. Eu acho isso muito legal. Hoje em dia os professores aqui no Senai fazem muito que a gente se sinta confortável no ambiente para trabalhar. Então a gente tem milhares de salas que não é aquilo de a gente tem, né, aquela questão das carteiras uma atrás da outra, mas a gente convive muito socialmente, faz muitos trabalhos para que a gente realmente pense igual esse que a gente está fazendo hoje, né, que o Senai propôs pra gente fazer. Muito legal, assim, eu posso falar por mim que ajudou muito no meu crescimento, tanto profissional quanto pessoal. Eu achei muito legal o projeto. Que bom. E eu já comentava muito em sala de aula que construir um conhecimento é você erguer uma torre. Agora, integrar conhecimento é você construir pontes entre essas torres, que é a parte mais difícil. Construir uma torre é muito mais simples do que você construir uma ponte. Então, é justamente essa integração entre, que eu falei, geografia com energia, a realidade de um país com outra, transformar a tecnologia para a inclusão das mulheres num setor energético. Então, são essas pontes que é o principal a ser ligado. Entender que um conhecimento por si só, nem sempre sozinho ele é completo. Você precisa ter outros conhecimentos. Obrigada, viu, Rafa? É isso, Gente, obrigada, pessoal. Obrigada, equipe. E é isso. Valeu. Tchau, tchau.